Primeiramente, boa noite, professor Duzinho. Bem-vindo novamente à Rádio Clube, com exclusividade para todo o estado do Paraná. Bom, professor, essa derrota acredito que não estava nos planos do Operário Ferroviário. As alterações do professor Cláudio Tencati surtiram efeitos, foi aonde conseguiu sair daqui com a vitória. Alguma coisa surpreendeu a equipe do Operário Ferroviário nessa derrota, durante esse planejamento, durante a semana, professor? Bom, boa noite. Com relação a surpreender não, porque nós imaginávamos que eles poderiam vir com 2-9, o Tencati já fez isso em outras equipes também, e nós nos preparamos para esse 2-9 de mobilidade, né? Fez um médio pelo lado ali o Thiaguinho, do outro lado o Zé Hugo, enfim. Com relação à forma de jogar não surpreendeu. Quando eles fazem os gols, eles estavam com os 3 atacantes, 3 médios, como ele vinha jogando. Nós sabíamos que tinha o Igor muito forte ali dentro da área, nesse jogo aéreo, um jogador muito em posição física, então não surpreendeu. Com relação ao jogo, nós fizemos um primeiro tempo para ser fora de casa justo, eu acho que nós saímos vencendo o jogo com mérito. Na segunda etapa, o Botafogo veio no ímpeto e nos baixou um pouco, a gente demorou um pouquinho a sair de trás. E aí, quando nós saímos, começamos a jogar, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, naquela ação que o Bertol saiu cara a cara com o goleiro. Depois teve uma outra ação que ele poderia ter batido cruzado, foi na direção do goleiro. Teve uma outra que poderia ter sido uma bola atravessada mais assertiva para a gente atacar com o Moraes do lado contrário. Teve a bola na trave do Pablo. E aí a gente não conseguiu marcar. O jogo deu uma esfriada. Jogar aqui, esse estádio é muito grande, não tem esse ambiente de pressão, fica um jogo, parece que a coisa foi ficando meia morna e os caras conseguiram, né, em 2 bolas dentro da nossa área, o atacante conseguiu cabecear entre os nossos 2 zagueiros, né, 2 gols muito parecidos, coisa que a gente vem trabalhando muito. Enfim, eu acho que nós, com tudo isso, foram 8 finalizações para cada lado, eu acho que as nossas foram até mais claras para a gente, no mínimo, sair daqui com empate. Eu acho que o resultado ele é dolorido, porque eu também não vi o Botafogo produzir tanto para vencer a partida, né? Mas claro, teve seus méritos, né? Eles conseguiram encontrar 2 bolas boas, seu centroavante foi muito esperto, mas eu diria, né, que talvez se nós fôssemos mais eficazes nas oportunidades claríssimas, nós tivemos cara a cara, nós merecíamos pelo menos um ponto. Os jogadores do Operário, após a partida na saída de campo, conversei com alguns, e eles até comentaram que houve um pouco de falha na parte de concentração dos atletas, principalmente no segundo tempo. Você acredita que de fato faltou concentração no time do Operário Ferroviário, que acabou deixando o Botafogo crescer de produção e virando esse placar, professor? Tem coisas subjetivas para a gente tentar perceber, né? Por exemplo, eu acabei de falar, é um jogo que nós estávamos vencendo, nós poderíamos ter feito o segundo gol, o jogo poderia ser totalmente diferente. Nós não fizemos o segundo gol 1, 2, 3 vezes, em algumas possibilidades que a gente saiu atacando as costas dele e fomos minados com 2 gols que eles fizeram. Né, haja visto o resultado, a gente pode chamar assim isso aí, energia, né, tá mais ligado no detalhe. Enfim, você à frente do placar fora de casa, a gente já estava começando a controlar o jogo ali a partir dos 20 minutos, né, e aí fica o jogo deu uma esfriada. Quando a gente toma os gols, a gente coloca a bola no chão à nossa maneira e tenta buscar o resultado, mas enfim, eu acho um jogo muito equilibrado. O adversário teve os seus méritos nos 2 gols, né, a nossa equipe, ela, né, digamos que a energia não estava na mesma batida assim, dos últimos 2 jogos, para estar com nível de concentração altíssimo, para não sofrer 2 gols em um tempo, mas enfim, a gente precisa digerir aí dentro dessas 24 horas, levantar o mais rápido possível para a gente buscar resultado lá contra o Goiás. Bom, o Operário é uma equipe que finaliza bastante. Nas últimas partidas tem uma média de 18 a 20 finalizações por partida. No primeiro tempo a gente não viu tanta eficiência por parte do Operário Ferroviário na questão de finalizações. O goleiro Vitor Souza fez 1 ou 2 defesas no máximo. O Operário conseguiu abrir o placar na penalidade, né, muito bem marcada, sinalizada pela arbitragem, mas em relação à criação e finalização, o Operário hoje foi muito abaixo do que ele pode apresentar, né, professor? Jogar fora de casa é sempre muito difícil, né? Existe uma tendência que o mandante consiga, né, enfim, se impor um pouco mais. Eu acho que, ao passo que nós não criamos muito, o adversário também, né? Wagner não tem uma bola abafada de um cruzamento no primeiro tempo. Eu acho que nós pecamos em algumas tomadas de decisões quando a gente conseguia chegar no último terço, elaborar melhor as dobras, a tomada de decisão, do passe, do cruzamento, do drible. Nós chegávamos em algumas trocas de corredores à nossa maneira, só que a gente não tomava boas decisões. Né? Contudo, por exemplo, nós chegamos de cara com o Moraes, a bola caiu um pouquinho de lado, a gente não conseguiu encaixar o melhor passe. Então, assim, algumas boas jogadas não terminaram em finalizações.
Contudo, o adversário também só finalizou 4 vezes, chutes de fora da área, e nós fizemos um gol. Então, digamos que para fora de casa foi suficiente para a gente sair à frente. E aí, no segundo tempo, volta a frisar, tivemos algumas melhores oportunidades que o adversário. Jogar fora de casa nunca é tão fácil. Eu me cobro muito, a gente se cobra muito, a gente tem uma boa média de finalização na competição. Só que fora de casa, no jogo de Série B, um jogo equilibrado como foi o de hoje, o Botafogo, apesar da posição, tem um grande treinador, é um clube que está com um projeto esportivo estruturado, tem bons jogadores da divisão, então nós sabíamos que não seria um jogo fácil. Esse time está 10 jogos sem ganhar, em algum momento os caras, né, enfim, a gente tentou se mobilizar muito para isso. A semana foi muito boa, o time estava num nível de concentração muito bom, mas infelizmente a gente não conseguiu sair daqui com a vitória, ou pelo menos com um ponto. Bom, em relação às alterações, às substituições que o professor realizou hoje, a que mais chamou a atenção foi a do Doca. O Doca saiu do intervalo, o professor Lizinho quase não tem o hábito de fazer mudanças no intervalo, depois de 10, 15 minutos que começa a realizar essas mudanças. Em relação ao Doca, ele sentiu alguma coisa? O que foi o motivo da alteração dele? O Doca, ele antes do início do jogo, no aquecimento, ele já tinha sentido umas tonturas, não estava sentindo tão bem, mas aí reagiu, né, se prontificou a iniciar, e aí já no intervalo ele pede a saída, né, justamente para não comprometer o andamento da partida. O Maguinho entrou bem na partida. Até as trocas hoje, quando eu estava pensando em colocar o Neto ali para a gente preencher mais o meio, porque eles fazem uma troca, tira, né, um dos 9, preenche mais o meio, e aí pensava fazer ali um meio bem preenchido com Trindade, Diniz, Neto e Bosquilha, né, e aí a gente toma o gol. Né, e aí depois, na segunda troca, quando eu ia mexer o time, trocar a marcha ali na segunda linha para a gente transitar mais, para a gente poder dar mais profundidade, para a gente sair mais de trás, para a gente ter mais retenção, atacar mais a última linha deles, que estava começando a ficar alta, eles tentando nos pressionar, e a gente toma o segundo gol. Né, então, assim, jogo difícil, até as trocas, quando eu estava pensando em criar alguma situação diferente, a gente tomou 2 gols nos 2 momentos de trocas. Né, infelizmente, nas oportunidades claras que nós tivemos, nós não conseguimos ser eficazes, mas eu acredito que foi um jogo equilibrado e o Botafogo foi mais eficaz nas 2 jogadas que ele teve no segundo tempo, finalizaram 4 vezes, fizeram 2 gols. Né? Então, assim, foram mais eficazes do que nós. As ausências desta semana do Coenu na defesa, junto com o Índio, volante, e o Aiden, um jogador tão importante para o Operário Ferroviário. É claro que as peças de reposição do Operário Ferroviário são à altura. O senhor sentiu a ausência desses jogadores nessa partida específica? Não só o Operário, todos os elencos da Série B, quando você perde assim, você falou 3 jogadores que têm muitos minutos na temporada, né? São jogadores que contribuem muito com o nosso trabalho. Né? Mas assim, quando o jogador não está à disposição, eu foco em quem está à disposição. Agora, óbvio, tem respeito aos jogadores, eles são extremamente importantes para a gente. Quando a gente está com os 3 dentro do vestiário, a gente está mais encorpado. Né? Mas eles estão agora, o Coenu já deve voltar no jogo contra o Goiás, o próprio Aile já vai estar à disposição, o Índio também já está no processo de evolução, faz parte dessas ausências. Uma infelicidade no jogo lá contra o Ceará, nós perdemos o Coenu durante esse período, mas está recuperando bem. E os jogadores que estão à disposição estão dando conta do recado. Eu acho que a gente perde o jogo, como as equipes perdem na Série B, quando faz jogo equilibrado, no detalhe. Para finalizar da minha parte, é claro, agradecer ao professor, assessoria de imprensa aqui, deixar um recado para o torcedor, aquele que veio, tinha em torno de 15 torcedores do Operário Ferroviário aqui no estádio, apoiando o Fantasma, e aquele que acompanhou a nossa transmissão através da Clube, um recado de confiança para esse torcedor, professor. Boa, você vê, ó, nós vamos fazer praticamente 4 jogos em sequência fora de casa até jogar contra o América Mineiro, porque assim, o Coxa lá no Curitiba a gente tem um bom retrospecto, mas não é a nossa casa, né, cara? A gente consegue performar bem, consegue vencer lá. E nesse trecho agora de 4 jogos, a gente vai subdividindo os nossos jogos em 4 jogos. Nós vamos fazer o Goiás fora, e nós vamos fazer o América Mineiro em casa, e vamos fazer o Atlético fora. Em 4 jogos a gente vai ter 3 fora, né? Já somando com o jogo do... Enfim, a gente sente falta do nosso ambiente, nós só perdemos, tirando aquele jogo da Copa Sul, eu digo com força máxima, com todo mundo envolvido no jogo, né? Eu presente também ali, nós perdemos só para o Náutico, né? Do Dolorido, mas você vê assim como é importante o nosso mundo, como é importante o GK, como é importante o nosso torcedor em quase 35 jogos na temporada, né? Nossa média em casa ela é muito forte, ela é muito boa. Então assim, a gente agradece os torcedores que vieram, que eles simbolizam esse povo que ficou lá, né? E a gente espera encontrá-los ali contra o América Mineiro para a gente fazer valer a nossa força e o nosso mando, e agradecer aos torcedores que vieram aqui. A gente escutou, eram poucos, mas na intensidade, né, na emoção, na vontade de vencer, a gente conseguiu escutar ali, né, os seus apoios, né, à nossa equipe. Que todos consigam fazer uma boa viagem para suas casas, e logo a gente se encontra no GK.